Dentro do mangá de Tokyo Ghoul existe um personagem que surpreende o leitor por completo. Alguém que vai de 0 a 100, que muda de secundário a um dos melhores personagens da obra em uma jornada com uma composição muito interessante. Alguém que representa não só o arquétipo do homem comum naquele universo, mas também a queda desse mesmo arquétipo. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Seidou Takizawa. No começo de Tokyo Ghoul, a narrativa era fortemente dividida em dois núcleos. O principal, do Kaneki ali na Anteiko e mostrando o mundo dos Ghouls, porém também tínhamos um forte destaque à CCG, onde o plot era protagonizado pelo Amon Koutarou. Entretanto, nesse núcleo da CCG existia um personagem secundário recorrente, Takizawa, um homem simples com uma personalidade simples. Takizawa nasceu em uma família comum e feliz. Seus pais são casados, ele tem uma irmã mais nova e um cachorro. Entrou para a CCG como segundo da sua classe, atrás só da Akira, com quem ele acabou desenvolvendo um tipo de rivalidade amistosa. Quando foi até a CCG, era regularmente deixado nas vanguardas, geralmente cuidando da papelada ou auxiliando em missões simples, e nunca tinha ido à linha de frente de fato. O Takizawa mostra diversas vezes o quanto ele respeita seus superiores, acredita fortemente no sistema da CCG e busca de qualquer forma ser promovido no trabalho, tanto pela sua busca de superar a Akira, tanto por uma simples ambição de ser bem-sucedido em âmbito profissional. Fora isso, o Takizawa não tem muita personalidade ou carisma inicialmente. Ele é um personagem que passa bem batido quando você tá lendo. A gente tem poucos momentos de destaque dele justamente porque ele representa um ser humano comum. Alguém que está ali para fazer o seu trabalho, vem de uma família bem normal, tem objetivos bem normais e uma personalidade pouco caricata. Ele não foge muito ao que você espera de uma pessoa normal. Porém, aos pouquinhos isso vai sendo mudado, porque a principal mensagem que o personagem carrega é como um ser humano normal pode ser corrompido pelo medo e pelo poder. No mini arco de transição que precede o arco final da primeira parte da obra, acompanhamos alguns preparativos de todos os lados para o grande combate que estava prestes a acontecer, a operação de supressão da Coruja. O Yoshimura deveria ser detido e toda a CCG estava se mobilizando para tornar isso possível. Dentre eles, o Takizawa é um dos mandados para essa missão, e tem seu choque de realidade quando vê que todos os agentes que vão à missão na CCG são obrigados a escreverem seus testamentos antes da batalha. O autor então resolve trabalhar isso de uma forma bem interessante, fazendo um capítulo inteiro só do Takizawa indo para casa e passando um tempo com sua família, tendo conversas paralelas com seus pais, brincando com seu cachorro e interagindo com sua irmã, até o momento onde ele resolve começar a escrever o testamento e simplesmente não sabe o que fazer. A gente acompanha o capítulo todo, Takizawa confuso, para que na última página a gente vê que ele escreveu "Não quero morrer" gigante no papel, enquanto chorava em completo desespero. Eu sei que aqui no canal eu regularmente falo sobre superar o próprio medo e como a jornada dos personagens pode ajudar os leitores a passar por um bom processo de superação, mas eu diria que o Takizawa é o contrário. É muito difícil você julgar que o Takizawa agiu errado nessa situação, porque que ser humano normal não teria medo da morte na situação em que ele se encontrava? O pânico e desespero dele aqui são sentimentos completamente justificáveis. E um simbolismo interessante sobre essa cena, e que eu vou voltar e comentar sobre ele, porque ele é mostrado muitas vezes no personagem, é a forte conexão que o Takizawa tem com o número 15. Nessa cena a gente pode ver inclusive que as lágrimas que escorrem do rosto dele formam o número 15. E no tarô, o número 15 é a carta do diabo. Essa carta é conectada com impulsividade, tentação, falta de controle frente às paixões do indivíduo e como a tentação pode corromper um indivíduo a longo prazo. Um significado extremamente emocional e que diz muito sobre o personagem do Takizawa. E esse significado ganha mais sentido ainda com o que nós vemos em seguida na obra. Durante a batalha em si, durante a invasão, Takizawa passa a maior parte do tempo na linha de trás, mas a gente vê que ele quer avançar, mas continua com medo. O momento onde ele finalmente tem um surto de coragem é quando ele percebe que o Amon estava em perigo. O Amon sendo alguém que ele sempre se inspirou para melhorar, é o que motiva ele a seguir em frente nesse momento e se desprender dessas correntes que o prendiam. O grande X da questão é que ele fracassa. O Takizawa acaba se vendo frente ao Tatara e ao Noro, dois dos mais fortes da Aogiri. E nessa situação ele não pode fazer nada além de assistir seus companheiros sendo estraçalhados
enquanto ele mesmo foi completamente derrotado e basicamente morto logo em seguida. Essa cena é especialmente bem feita porque ela retrata muito bem a tragédia que é o mundo de Tokyo Ghoul. Pessoas como o Takizawa, que em geral era um cara bom, não era um exemplo absurdo de ser humano, mas em geral uma boa pessoa, e é completamente destruído assim que tenta fazer uma boa ação, tentar se tornar quem sempre quis ser. Porém, como é dito pelo Kaneki no final da obra, o mundo não está errado, ele existe, e é seu dever como indivíduo achar uma forma de aguentar a loucura que existe no mundo para continuar sobrevivendo pacificamente. Seidou Takizawa não conseguiu resistir a essa loucura. Após o combate na Anteiko, tanto Amon quanto Takizawa foram levados pela Ogiri, onde Kannou os transformou em ghouls artificiais na tentativa de recriar o experimento bem sucedido que foi o Kaneki. O que é interessante de observar aqui é como o paralelo entre os dois é feito. Pouco nos é mostrado sobre toda a trajetória que ocorreu durante o experimento, mas a diferença de como eles reagem às coisas é bem perceptível. Enquanto o Amon se mantém focado, firme, frente a esse cenário assustador, o Takizawa surta, ele enlouquece e se entrega completamente à fome e ao sentimento de poder que ser um ghoul concedeu a ele. Notavelmente também o Kannou colocou os experimentos em cápsulas durante a transformação em ghoul. A cápsula do Takizawa era justamente a cápsula número 15. Durante os experimentos, o Kannou descreve o Takizawa como um grande sucesso e o Amon como um grande fracasso. Isso pode parecer pouco, mas o uso desses termos é a validação que o Takizawa precisava inconscientemente ou não. Como ele havia perdido basicamente tudo, ele resolve se agarrar nisso que ele conseguiu, essa ambição de ser bem-sucedido. Se a Ogiri concederia isso a ele, então é ao lado da Ogiri que ele irá ficar. E uma curiosidade aí pra vocês, a transformação do Takizawa em ghoul tem diversos foreshadows na parte 1 do mangá. No capítulo 56, durante um momento de raiva, a sombra tampa exatamente o olho que seria o do Kakugan dele como meio ghoul, e também, obviamente, o significado de corrupção e impulsividade destrutiva que é descrito no significado da Carta do Diabo, a carta número 15. Depois disso, o Takizawa passa a fazer parte da Ogiri de forma mais fixa, sendo um membro notável da organização durante a primeira parte de Tokyo Ghoul RE. Seu corpo se modificou completamente devido à transformação em ghoul e o estresse que passou durante a tortura. Seu cabelo se tornou branco, seu rosto ficou com uma feição distorcida e ele criou o hábito de morder os próprios dedos. Sua personalidade também se tornou caótica e destrutiva. O Takizawa abraçou por completo seus impulsos, e isso é demonstrado desde coisas simples como ele fazendo comentários desrespeitosos sobre os próprios aliados, até coisas mais extremas, como quando ele mata uma investigadora ghoul simplesmente por ele lembrar que um dia ele fez uma palestra na academia da CCG e ela ficou conversando durante a palestra. Além disso, durante toda a sua participação nessa parte da obra, o Takizawa demonstra não só um certo rancor pela CCG, mas também um nível alto de compreensão acerca de muitos aspectos. Durante uma cena, o Takizawa explica que as pessoas têm medo do que não entendem, e pelas pessoas terem compreensões diferentes do mundo, os seus medos também são diferentes, e é isso que torna cada indivíduo único. Antes, ele temia ghouls, agora que é um ghoul, ele entende eles e não os teme mais. Assim como os membros da CCG se tornam assassinos frios ao matarem os ghouls para pararem de temerem os ghouls como assassinos frios. Quando o Takizawa reencontra a Akira, é possível ver o quanto a sua personalidade se distorceu. Se antes os dois tinham uma rivalidade amistosa, aqui o Takizawa surta de diversas maneiras, insinuando inclusive que a Akira tinha inveja do fato dele ter virado um ghoul e ela não. Quando o Takizawa e o Raize lutam nessa parte, é notável como os dois compartilham esse paralelo, a busca pela superação do passado, mas cada um de uma forma diferente. Enquanto o Raize descarta o seu passado, o Takizawa se acorrenta nele de diversas formas. O curioso nessa situação é que nenhum dos dois está realmente certo nessa forma de pensar. Por isso é essa luta que inspira o Raize a buscar mais sobre quem ele era antes de ser Raize Sasaki. O Takizawa segue sendo um membro da Ogiri até o arco da Colcleia, quando Akira e outros membros da CCG param para lutar contra o Tatara e após uma batalha árdua, o próprio Takizawa aparece e finaliza o Tatara com as próprias mãos. Quando isso acontece, o Takizawa imediatamente se vira para o resto da CCG sorrindo, como se ainda fizesse parte daquilo, como se ainda fosse o mesmo e os outros que não viram isso.
A CCG parte para atacar o Takizawa, mas ele facilmente mata todo mundo ali, incluindo o seu ex-superior, deixando apenas a Akira viva. Quando ele está prestes a finalizá-la, o Amon chega para a salvar, e os dois têm uma breve conversa. O Amon traz à tona aquele paralelo que eu mencionei anteriormente, questionando o Takizawa, perguntando por que eles não podem ficar do mesmo lado se passaram pelas mesmas coisas juntos. Porém, o Takizawa já está tão imerso na própria loucura que ele não escuta nada de jeito nenhum. E depois que o Mutsuki chega determinado a matar tanto o Takizawa quanto o Amon, a Akira faz um movimento desesperado e protege o Takizawa. Esse momento acaba sendo um choque de realidade para ele, o momento onde ele percebe que talvez ainda houvesse esperança para que ele não fosse um fracasso como ele é atualmente, para que ele conseguisse ter sucesso real, e não o sucesso simulado que a Aogiri dava a ele. E é para superar a dor desse fracasso que ele resolve ficar ao lado do Kaneki e da Gold. Como membro da Gold, o Takizawa tem em particular um momento muito bom e que fecha o arco do personagem de uma forma absolutamente brilhante. Quando o Amon enlouquece pelo excesso de células RC, é justamente o Takizawa que se põe na frente dele. A luta entre os dois tem um aspecto muito incrível, que é o monólogo do Takizawa enquanto a luta passa, lembrando de momentos quando foi um experimento e se lembrando de como o Amon o incentivava constantemente a não enlouquecer e a não desistir da sua humanidade, uma coisa que ele fracassou em fazer. O Takizawa descreve o Amon como um indivíduo tão íntegro que tinha um brilho capaz de cegar as pessoas à volta dele, algo que ele sempre quis ser. Tudo que ele queria era poder ser íntegro dessa maneira, alguém focado num objetivo, alguém que não se corrompesse de nenhuma forma, nem pelo medo, nem pelo poder. Ele pensa no Kaneki e no Amon, dizendo que se pudesse voltar no tempo, ele gostaria de ter sido alguém como eles, mas isso não é mais possível. O Takizawa, que queria seguir um bom caminho, morreu quando o Takizawa Go, a coruja número 15, nasceu. E agora ele só tinha um objetivo em mente: fazer as pessoas que ele considerava boas, como a Akira, como o Amon, serem felizes. Tendo seu único objetivo formulado na seguinte frase: quando você percebe que não tem mais futuro, você deve continuar vivendo por alguém. A partir daqui, o Takizawa não tem mais tanta presença ou relevância na obra, com sua participação maior tendo sido finalizada quando ele salva o Amon nesse momento. Ele ainda ajuda bastante, até porque ele é um dos membros mais fortes da Gold. Tem uma breve conversa com o Kaneki em um capítulo, onde os dois falam novamente sobre o Amon e sobre como eles são similares um com o outro. O Kaneki chega inclusive a mencionar que a relação que o Takizawa possui com o Amon e com a Akira é justamente o que mantém vivo. Afinal, como o próprio Kaneki diz, pessoas vazias como eles precisam de algo para se agarrarem, para poderem continuar vivendo. A frase que ele diz é: se está agindo por isso, então você não é diferente de mim. Acho válido terminar mencionando a cena no epílogo da obra, no último capítulo. Após o fim da grande conclusão da batalha contra o Furuta, alguns Gous problemáticos continuaram vagando pelo mundo e causando problemas, mesmo que as raças estivessem bem mais próximas e em harmonia agora. No entanto, um indivíduo misterioso está caçando esses Gous problemáticos, sendo esse Gou justamente o Takizawa, que está perpetuando o que havia dito que faria. Agora ele iria viver pelas outras pessoas, viver em prol de perpetuar um mundo melhor. O curioso é que fazendo isso, o Takizawa se tornou exatamente o que ele sempre quis, um investigador Gou bem-sucedido, o herói da justiça que ele achou que nunca iria se tornar, já que diferente do que ele achava sobre si mesmo, ainda não era tarde demais para lutar pelo lado certo. Eu gosto muito do Takizawa, gosto muito como ele surpreende a gente como leitor, um personagem que você não dá nada, que começa como um mero secundário e que passa por um dos desenvolvimentos e tramas mais profundos da obra, que passa por uma das melhores cenas de todas e tem muitos momentos marcantes. Mas bom, acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!